E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Bem-vindo ao canal Sonegador. Se vocês perceberem, eu cortei meu cabelo agora, fiz a barbita e eu não torço pro Atlético Mineiro, tá? Eu só tenho essa camisa que eu ganhei. Coincidentemente, é o time da minha namorada e eu ganhei um pouco antes de começar a namorar com ela. Mas enfim, eu tô gravando esse vídeo aqui correndo porque daqui a pouco eu vou ter que me encontrar com ela. E hoje o assunto do vídeo, eita porra, vai ser sobre se existe capitalismo sem Estado. Porque esse talvez seja o argumento que eu mais vejo os comunistas e socialistas utilizando contra o anarcapitalismo, que é o argumento de o capitalismo não existe sem o Estado, porque o Estado que garante a propriedade privada. Cara, eu já vi Humberto Matos, Ian Neves, aquele outro lá, japonesinho, José Kobori, eu acho que é o nome do cara. Eu não sei se o Gustavo Goelfato já usou, já deve ter usado também, mas enfim, eu vou refutar esse argumento imbecil aqui desse vídeo, né? Já vou deixar refutado aí. Eu tô gravando vídeos refutando perguntas ao anarcapitalismo, eu fiz dos pobres, né? Tô fazendo dessa de capitalismo sem Estado, e a próxima vai ser outra pergunta que fazem sobre o anarcapitalismo, né? Então, eu estou fazendo uma série de refutações. Acho que depois vou gravar uma série de vídeos explicando, né, o anarcapitalismo, talvez a teoria econômica, a ética libertária, enfim. Mas primeiro eu estou respondendo essas questões, né? Então, vamos lá. Bom, para a gente entender essa refutação, primeiro a gente tem que entender o que é capitalismo, o que é Estado, e depois falar quem garantiria a propriedade privada em uma sociedade anarcocapitalista, né? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é capitalismo? Capitalismo é baseado, né, na propriedade privada dos meios de produção, na livre troca voluntária e no cálculo econômico descentralizado. O Mises define o capitalismo como a extensão do livre mercado. E o Estado, que é um monopolista da violência que sobrevive através de tributação forçada, o famoso imposto, que é um roubo autolegalizado. Né? O Estado se autolegaliza de te roubar. Basicamente, ele fala: bom, um ladrão que te assalta na rua, ele é um criminoso, mas eu que assalto o seu patrimônio, eu não sou um criminoso, eu só estou fazendo um serviço social. O Rothbard fala que o Estado ele não é legítimo e nem necessário para garantir a ordem social. Né? Ele só viola a propriedade privada. Agora eu vou explicar por que os dois são antagônicos. O capitalismo é baseado em livres trocas voluntárias. E o Estado é baseado em coerção e monopólio. É só tu pensar. Capitalismo é livres trocas, privatizações, sei lá, comércio, pode ser. Estado, estatização, monopólio, tributação forçada. Como que o capitalismo precisa do Estado? O Estado, ele só agride a propriedade privada com impostos, entendeu? Com outras coisas também, sei lá, a polícia tem permissão, autopermissão de agredir propriedade dos outros. E o capitalismo, tipo, ninguém pode tomar sua propriedade sem seu consentimento. Então, você percebe que os dois são antagônicos. Antagônicos, por exemplo, capitalismo, privatização. Estado, ele não vai querer uma privatização, ele vai querer uma estatização. Porque ele está estatizando uma coisa ali, ele está trazendo uma coisa para ele. Ele está monopolizando aquilo. A privatização não. A privatização você coloca um produto ou um serviço no mercado para competir. E a estatização é um monopólio da força. O Estado estatiza e te obriga a pagar. Ele não tem incentivo. Repetindo pela milésima vez. Então, você percebe que os dois são antagônicos. Beleza. Ah, mas tem político que privatiza. Cara, enquanto houver Estado, você tem que
estatizar alguma coisa para justificar seu roubo, não importa o que seja. Você tem que justificar o imposto que você paga, você não pode privatizar tudo. Então, o Estado, ele sempre atrapalha o livre mercado. E isso não é capitalismo, isso é corporativismo, né? Você pode ter empresas sendo privatizadas no Estado, você pode ter serviços sendo privatizados no Estado, mas ele nunca vai privatizar tudo. Porque se ele privatizar tudo, ele não sobrevive. Porque como é que você vai ter imposto em uma sociedade toda privatizada? Não tem. Você já paga diretamente o serviço. Você não tem justificativo para roubar. Entendeu? Então o Estado ele sobrevive da correção. Ele sobrevive de violar a propriedade privada. Não defender. Não defender. Ele sobrevive de violar a propriedade privada. Então, esses políticos que privatizam, eles não estão praticando capitalismo, eles estão praticando corporativismo, né? As empresas, elas são aliadas do Estado, né? Enquanto houver o Estado não deixando o mercado atuar 100% livremente, não é capitalismo, né? E aí, você começa a entender que o capitalismo de verdade só funciona sem o Estado. Porque enquanto houver o Estado, você não pode ter o comércio totalmente livre, você não pode ser tudo privatizado. Se capitalismo é privatização, por que não privatiza tudo? Por que tem que haver algumas coisas estatizadas? O capitalismo de verdade, então, teria que ser a privatização completa das coisas. Isso sim é capitalismo. Entendeu? Mas não. O Estado garante a propriedade privada. Então, o capitalismo depende do Estado. Cara, o Estado é antagônico ao capitalismo. Tá? O Estado, ele ele subtrai a propriedade privada. Ele não defende ela. Aí o Ian Neves deu um exemplo lá no Deriva Podcast, que era tipo, o cara, ele tem um latifúndio de não sei quantos quilômetros, como ele vai defender sozinho? Precisa do Estado para defender. E agora entra como o indivíduo garantiria sua propriedade no anarcocapitalismo. Bom, vamos lá, o Ian Neves deu esse exemplo. Quem garantiria a propriedade privada no anarcocapitalismo? Simples, os próprios indivíduos. Mas o cara, ele não daria conta de cuidar da sua terra inteira, do seu latifúndio de mais de não sei quantos quilômetros. Simples, ele pode contratar uma agência de segurança, de arbitragem, uma agência privada, né? Para garantir a segurança da sua propriedade. Né? E não precisa ser necessariamente uma segurança física. Pode ser uma segurança contratual, porque se alguém invadir, vai ser resolvido na justiça privada. Né? Mas ele pode contratar uma segurança privada, tipo num shopping, o cara contrata lá, tem um monte de segurança privada lá, entendeu? E seria muito mais eficiente que a polícia, que é financiada de qualquer jeito. Porque o cara contratando direto, a empresa tem incentivo para defender a terra dele direito. Porque se ela não defender, é só o cara trocar de agência de segurança, de agência de arbitragem. Se o juiz fizer uma sentença errada, é só ele não aceitar a sentença, trocar de juiz. Então, o juiz, a agência de segurança sempre vai ter um incentivo para fazer uma boa segurança, para sentenciar corretamente, porque aí eles vão ganhar dinheiro. No Estado, não. O Estado tem uma polícia, monopólio, você é obrigado a financiar, não tem incentivo para proteger a sua terra. Juiz também monopólio, a justiça monopólio, né? Não tem concorrência, não tem incentivo para fazer a sentença correta, entendeu? Então, não só o indivíduo garantiria sua propriedade privada, como seria muito melhor que o Estado. Muito melhor. Infinitamente melhor. Porque tem incentivo. É como eu falei, a palavra, se me falassem, me dê uma palavra que defina anarcocapitalismo, eu falaria incentivo. Porque você sempre tem incentivo para tudo. E incentivo para fazer o melhor. Para as pessoas comprarem, para você lucrar. Você lucra fazendo o melhor. Você lucra sendo o melhor. Entendeu? Diferente do Estado com o monopólio. Então, quem garantiria a propriedade privada? Os próprios indivíduos, que iriam contratar agências de segurança para defender sua propriedade. Ou agências de arbitragem. Pode ser um jeito contratual de defender sua propriedade, né? Você pode ter tanto pessoas ali na frente com armas, impedindo alguém que invadisse, ou a pessoa invadir sua terra e se fuder na justiça.
na justiça privada. Ela tem que como é que fala? Restituir sua propriedade, né? Vai ser cobrada uma multa para ele. Se ele não pagar, ele perde seu direito na justiça, né? Tem esse negócio. Se você não concordar com a justiça, beleza, você não paga, mas você perde todos os seus direitos. Né? Igual era na justiça da Islândia medieval. E, em breve eu pretendo fazer um vídeo sobre a justiça da Islândia medieval, que era privada. Se o cara ele não concordasse com a justiça, não fizesse o que a justiça mandar, ele vira um outlaw, ele vira um fora da lei. E aí todo mundo pode fazer o que quiser com ele, porque ele perde o direito da lei. Ele perde o direito de ir lá e contratar uma agência de segurança privada, né? Como seria no Ancapistão. Então, tipo, sei lá, se o cara não ressarceu a propriedade que ele violou, você pode transformar ele num escravo seu, sei lá, você vai fazer o que você quiser com ele. Ele vai ter que ressarcir, ele vai ter que restituir, porque senão é bem pior, entendeu? Então, aí você fala, meu Deus, vai ter escravidão, ai, vai ter pena de morte. Se o cara não restituir, ele vira um outlaw, igual era na Islândia medieval, entendeu? Então, sim, se o cara ele não restituiu o que ele violou, ele perde o direito dele, entendeu? Então, resumindo, o Estado é antagônico ao capitalismo, porque ele viola a propriedade privada, ele não defende ela. E no anarcapitalismo, quem defenderia sua propriedade privada seriam os próprios indivíduos, né? E teriam mais, as empresas de segurança teriam mais incentivo para fazer um bom serviço, né? Para fazer uma boa segurança. Só você pensar, capitalismo, liberdade, Estado, coerção, monopólio. Então é isso. Valeu. Acabei de voltar da saída com a minha namorada aqui. Discuti sobre anarcocapitalismo com meu sogro. Estou emocionado. Brincadeira. Mas eu vou corrigir um erro meu que eu fiz no vídeo. Que eu falei que numa sociedade anarcocapitalista você poderia escravizar uma pessoa caso ela não restituísse, né? Porque se ela não restituir, ela perde o direito à justiça privada, mas isso não é verdade. Porque isso seria violação do PNA. Você não pode. Sei lá, é a mesma coisa de tipo. O cara roubou as galinhas da sua fazenda e tu tem o direito de matar ele caso ele não restituir, porque ele perde o direito à justiça privada, mas isso não é verdade. Você tem que buscar uma. Não é punição. Deixa eu ver aqui. Tem que buscar compensação proporcional, ostracizar o agressor e impedir ele de participar de uma sociedade voluntária, entendeu? Mas não ferir o direito natural dele, que ninguém pode violar a propriedade dele, entendeu? Você não pode violar a propriedade dele por causa disso. Né? Você tem que. Não é uma punição proporcional, mas é uma compensação proporcional, entendeu? Ao crime que ele cometeu. Porque senão, se fosse assim, uma pessoa poderia pisar no meu quintal e eu poderia fuzilar ela. Mas não é assim que funciona, entendeu? Não é o cara pisou no meu quintal, eu posso fuzilar ele. Não é assim, entendeu? Você tá violando o PNA da pessoa, mesmo que ele tenha pisado o pé na sua propriedade, mas não foi uma coisa proporcional, entendeu? Mais pra frente eu posso fazer um vídeo sobre proporções da justiça privada, não sei, é um assunto interessante. Mas é isso.